Bem, nesse clipe nós vamos rever alguns resultados elementares sobre série de potências, que podem também ser vistos como resultados associados à soma de termos de uma progressão geométrica. Então suponha que nós queiramos somar n grande termos de uma progressão geométrica, que nós vamos batizar aqui por S grande subíndice n grande, não começando de zero, mas começando de um valor n0. Então vai ser o somatório de nzinho desde n0 até n0 mais n grande menos 1 de c elevado a n. Então isso aqui vai ser igual a c elevado a n0 mais c elevado a n0 mais 1 mais c elevado a n0 mais 2 e assim por diante, mais c elevado a n0 mais n grande menos 2 mais c elevado a n0 mais n grande menos 1. Para a gente descobrir uma fórmula fechada para S subíndice n grande, o truque usual é obter aqui C que multiplica Sn, que é igual a C elevado a n0 mais 1, mais C elevado a n0 mais 2, e assim por diante, até C elevado a n0 mais n menos 2, mais C elevado a n0 mais n grande menos 1, mais C elevado a n0 mais n grande. Se a gente fizer S menos C S, a gente nota que esses termos se cancelam com esse se cancela com esse se cancela com esse e esse se cancela com esse. Isso aqui é igual a C elevado a n0 menos C elevado a n0 mais n grande. Aqui a gente coloca o Sn em evidência, então vai ser Sn que multiplica 1 menos C, que é igual a C elevado a n0 menos C elevado a n0 mais n grande, e encontra que o Sn é igual a C elevado a n0 menos C elevado a n0 mais n grande, dividido por 1 menos C, que a gente pode reescrever aqui colocando C elevado a n0 em evidência. Então, isso é 1 menos C elevado a n grande, dividido por 1 menos C. Esse resultado aqui, seria associado ao somatório de n de 0 até n menos 1, ou seja, dos n grandes primeiros termos da série, começando em 0 e não em n0. Então, dada a propriedade da série ser geométrica, começar em n0 ou começar em 0, só altera a multiplicação de todo o resultado da forma por c elevado a n0. n0 pode ser aqui positivo ou negativo, tanto faz, de c elevado a n. Então, às vezes isso aqui é útil quando você vai resolver problemas em que o somatório em consideração aqui não é iniciado em 0, mas num valor diferente de 0. Muito bem. Se a gente quiser fazer um somatório não de finitos termos, mas de infinitos termos, a gente tem que verificar se a série converge, e dado esse resultado aqui, o limite, quando o n grande vai para infinito, de Sn é igual a 1 sobre 1 menos C, se o módulo de C for menor do que 1. Se o módulo de C for menor do que 1, esse C elevado a n vai para 0, e a série converge aqui para 1 sobre 1 menos C, multiplicado por C elevado a n0. Se a gente começar aqui não de 0, mas começar aqui de n0 até infinito. Então esse é o resultado clássico que a gente obtém na literatura. Isso aqui é útil para resolver problemas associados à transformada Z. Vamos ver um exemplo em que a gente pode necessitar desse tipo de resultado. Suponha que a gente queira encontrar a transformada Z da sequência x de n igual a elevado a n mais b, u de n menos n0, onde o de n é o degrau unitário. A gente quer saber quem é a transformada Z associada, uma expressão algébrica para a transformada Z associada a x. Então a gente pode aplicar a definição diretamente. X de z, por definição, é o somatório para todo n pertencente aos inteiros de x de n, que multiplica z elevado a menos n. Trabalho o somatório. É o somatório para n pertencente aos inteiros, de a elevado a n mais b, u de n menos n0, z elevado a menos n. Aqui eu vou remover o u de n menos n0 e alterar a faixa do somatório, porque u de n menos n0 é 0 para n menor do que n0. Então isso aqui é o somatório de n desde n0 até infinito, de a elevado a n mais b, z elevado a menos n. A elevado a b não é parte do somatório em n, então eu posso colocar à esquerda do somatório, então isso é a elevado a b, somatório
de n desde n0 até infinito. E aqui eu vou escrever A dividido por Z elevado a n. Então a gente vai usar esse resultado aqui, né? O que acontece quando a gente tem um somatório não começando em 0, mas começando em n0. E não um somatório de finitos termos, mas de infinitos termos, né? Então a gente precisa, né, para a série convergir, que o módulo de C seja menor do que 1. Né? Então a gente vai precisar, para a convergência dessa série de potências, né, que o módulo de A sobre Z seja menor do que 1. Então isso aqui vai ser igual a A elevado a B, que multiplica A sobre Z elevado a N0. E aqui vai ser 1 dividido por 1 menos A, Z menos 1. Isso condicionado, né, a que módulo de A sobre Z seja menor do que 1. Só é essa expressão algébrica se valer essa condição aqui. Isso aqui é a mesma coisa de escrever que módulo de Z é maior do que módulo de A. Lembrar que Z aqui, na transformada Z, não é um valor qualquer. Z aqui é um número complexo com raio R e fase ômega. Então a gente obtém aqui, formalmente, né, que o x de Z, associado a essa sequência x de n, é A elevado a B mais N0, que multiplica Z elevado a menos N0, 1 menos A, Z elevado a menos 1, e a RDC associada, que tem que ser escrita para você unicamente associar x de Z a x de n, é Z pertencente aos complexos, com o módulo de Z maior do que o módulo de A. Então a região de convergência define, de fato, o domínio de existência dessa expressão algébrica. Outra forma de resolver esse problema, ao invés de aplicar a definição, é usar propriedades. A gente tem tabelas de pares comuns de funções elementares associadas a x de n e as respectivas transformadas z. É comum a gente encontrar, por exemplo, A elevado a n u de n, que é uma sequência lateral direita. Tem transformada z, x de z aqui, igual a... Isso aqui é x de n, né? Igual a 1 sobre 1 menos A Z elevado a menos 1, com região de convergência Z nos complexos, módulo de Z maior do que o módulo de A. Bem, eu tenho tabelado U de N, mas a função que eu tenho aqui, a sequência que eu tenho é U de N menos N0. Então ela está deslocada, né, de N0 unidades de tempo. O que eu posso fazer? É desfazer o deslocamento artificialmente e aplicar propriedades. Quero U de N e tenho U de N menos N0. Então eu começo do que eu quero, para chegar no que eu tenho, né, eu tenho que fazer o deslocamento de N0 amostra. Ou seja, convoluir a função U de N com um delta de N menos N0. Eu vou atrasar todo mundo de N0, né, para sair de U de N e chegar a U de N menos N0. Já que eu vou atrasar todo mundo, para compensar o atraso, eu adianto todo mundo a priori. Vou tirar esse cara daqui, não atrapalhar, para não ficar o mesmo x de n. Então eu vou escrever o nosso x de n lá em cima como sendo A elevado a n mais b mais n0, estou fazendo o adiantamento de n0 aqui, U de n, então está todo mundo adiantado de n0, esse termo foi adiantado de n0, esse termo foi adiantado de n0, para compensar esse adiantamento, eu convoluo a expressão com delta de n menos n0, vai chegar no mesmo lugar. Delta de n menos n0 convoluído com esse termo é igual a A elevado a n mais b, que é esse termo aqui. Né? E delta de n menos n0 convoluído com U de n vai chegar aqui no termo U de n menos n0. Agora eu aplico propriedades e a tabela de pares comuns. A transformada z associada vai ser a transformada z desse termo aqui. A elevado a b n0 é um escalar, né? É um número. Então, usa a propriedade de linearidade, né? Escalabilidade. Vai ser A elevado a b mais n0. A elevado a n, U de n, a gente sabe que tem transformada z dada por 1 dividido por 1 menos A, z menos 1. Com essa região de convergência, convolução no domínio do tempo se transforma em multiplicação no domínio da transformada z, e a transformada z de delta de n menos 0 é z elevado a menos n0. Com região de convergência, z é diferente de zero. Isso aqui é 1 sobre z elevado a n0. Então, eu tenho que excluir a origem da região de convergência. Então, a RDC dessa expressão não poderia ser diferente, igual ao anterior, z pertencente aos complexos, tem que conter a interseção dessas duas regiões de convergência. Então, tem que excluir a origem e módulo de z maior do que A. Então, a região de convergência é módulo de z maior do que módulo de A. Então, eu chego na mesma expressão anterior, de uma forma mais simples, né?
mas eu tenho que ver, né, que essa expressão é uma versão atrasada de n0 unidades de tempo de uma expressão que está tabelada. Então, eu faço o truque de adiantar todo mundo de n0, depois atrasar e aplicar propriedades e usar a tabela de pares comuns para chegar no mesmo resultado. Então, isso depende da inclinação de cada um. Se é uma inclinação mais puramente matemática, usar a definição, uma inclinação mais conceitual, de enxergar o que está acontecendo aqui em termos de atrasos, deslocamentos e aplicar as propriedades de linearidade da transformada Z.